Um pequeno filhote de urso desesperado cruzou o caminho de um homem chorando e implorando por ajuda. Mas a jornada para salvar sua mãe revelou algo inimaginável. O que aconteceu a seguir deixou todos sem palavras. Victor, um homem solitário que vive isolado no Alasca, se vê confrontado com uma situação angustiante quando um filhote de urso, desesperado e perdido, o guia até sua mãe, uma imensa ursa parda presa em uma armadilha ilegal. A mãe está ferida, suas patas sangrando e sua força exaurida. O filhote, assustado e confuso, não sabe como ajudar, alternando entre tentar se aproximar da mãe e recuar. Victor, que passou anos vivendo em isolamento, acostumado com a solidão e com a lógica da sobrevivência, se vê diante de um dilema moral. Deve ele arriscar sua própria vida para salvar esses animais? Ou deveria deixar a natureza seguir seu curso, como sempre fizera? Mas antes, se você ama animais e gosta dos nossos conteúdos, inscreva-se no canal para não perder nenhuma história emocionante. Deixe-nos nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Obrigado. Agora, vamos à nossa história. Com o peso da decisão e a pressão de salvar a vida de ambos, ele começa a avaliar a situação. Ele sabe que a ursa, mesmo ferida, é um predador imenso e imprevisível e que sua dor e medo poderiam torná-la ainda mais perigosa. Mas a visão do filhote, confuso e indefeso, mexe com ele profundamente. A floresta, que sempre foi seu refúgio, agora se torna um campo de batalha, onde a moralidade e a sobrevivência colidem. Victor tenta libertar a ursa da armadilha, mas os riscos são altos. Qualquer erro poderia ser fatal, não apenas para ele, mas também para os animais que ele tenta salvar. Seus anos de experiência na natureza o ajudam a encontrar uma solução, mas a tensão está no limite. O momento culminante ocorre quando Victor consegue finalmente abrir a armadilha. Mas a ursa, enfraquecida, não se move. O filhote se aproxima com cautela e a ursa, com um olhar de cansaço e gratidão, faz um movimento sutil para mostrar que aceitou a ajuda de Victor. Nesse instante, ele percebe que sua vida isolada e sua resistência a se conectar com o mundo estavam mudando para sempre. Ele compreende que, embora a natureza imponha leis rigorosas de sobrevivência, há algo mais profundo que une todas as criaturas vivas, a compaixão e o instinto de ajudar. Após o resgate, a ursa, com o filhote ao seu lado, se afasta para o seu território seguro, mas Victor permanece na clareira, refletindo sobre tudo o que aconteceu. A conexão com os animais e o entendimento de sua responsabilidade para com eles muda sua perspectiva sobre a vida selvagem. E mais importante, sobre a sua própria existência. Ele, que uma vez fugiu da sociedade e da interação humana, agora entende que a verdadeira força vem da união e do cuidado, tanto com os outros quanto consigo mesmo. Um filhote de urso desesperado cruzou o caminho de um homem chorando e implorando por ajuda. Mas a jornada para salvar sua mãe revelou algo inimaginável. O que aconteceu a seguir deixou todos sem palavras. Victor sempre buscou na solidão o que o mundo não podia oferecer: paz, tranquilidade e a liberdade de viver sem a pressão constante da civilização. Ao longo dos anos, ele construiu uma vida em uma pequena cabana nas montanhas do Alasca, longe de tudo e de todos. As manhãs eram tranquilas, passadas em silêncio, com os sons da natureza como sua única companhia. Ele cortava lenha, armava suas armadilhas para a pesca e caçava o que fosse necessário para garantir sua sobrevivência. Os dias eram simples, repetitivos, e para Victor isso era suficiente. A solidão não era uma sentença, mas uma escolha. Ele não precisava de mais nada. Sua cabana, modesta e isolada, representava tudo o que ele considerava importante: liberdade e autocontrole.
Durante anos, ele manteve o contato com a cidade mais próxima no mínimo necessário, apenas para trocas comerciais rápidas e poucas palavras. O mundo externo, com suas interações sociais e expectativas, nunca lhe pareceu bem-vindo. Ele acreditava que, ao manter distância das pessoas, poderia preservar sua paz interior. No entanto, essa paz foi abruptamente interrompida naquela manhã, fria, quando um som estranho e agudo cortou o silêncio de sua rotina diária. Não era o canto de pássaros, nem o uivo de lobos, mas algo mais urgente, mais desesperado. Victor, com seus sentidos aguçados pela vida na natureza, parou imediatamente. O som se repetiu, um lamento que o fez parar e refletir. Era um som visceral, de dor e angústia, algo que ele sabia que não podia ignorar. Seu instinto, algo que ele sempre seguira para sobreviver, o impulsionou a se afastar da trilha familiar e adentrar na densa floresta onde o som parecia vir. Ele avançou com passos firmes, mas com o coração acelerado. Não era usual para ele sair de sua zona de conforto. A floresta que ele conhecia tão bem agora parecia mais densa, mais ameaçadora. O som o guiava, fazendo-o abandonar a rota segura que ele seguia todas as manhãs. O frio cortante da neve e o vento gelado eram nada perto da inquietação crescente dentro dele. O som, antes distante, agora estava mais claro, mais desesperado. A cada passo que dava, Victor sentia-se mais afastado de sua vida de paz e silêncio, como se algo maior estivesse em jogo. Conforme ele avançava pela floresta, o ambiente ao seu redor se tornava mais sombrio, a luz do sol mal filtrando entre as copas das árvores. Ele sabia que a natureza exigia respeito e cautela. Cada decisão ali poderia ser fatal, mas o som continuava a chamar, e algo dentro dele, uma necessidade inexplicável, o fazia continuar. A floresta, que ele sempre considerou sua aliada, agora parecia desafiá-lo, como se estivesse testando sua capacidade de lidar com o que estava prestes a descobrir. Victor sabia que o que quer que estivesse na frente dele exigia mais do que habilidade de sobrevivência. Precisava de mais do que sua experiência no campo. Ele sentia que estava à beira de algo que não podia prever. Uma situação que exigiria mais do que o simples conhecimento da natureza. Algo lhe dizia que essa jornada o faria encarar um aspecto da vida selvagem que ele havia evitado por tanto tempo. A verdadeira conexão entre os seres vivos. E o que quer que estivesse à frente não era apenas uma oportunidade de salvar uma vida, mas de ser desafiado a abandonar sua própria resistência ao envolvimento com o mundo ao seu redor. Enquanto seus pés afundavam na neve, o som foi ficando mais claro. Finalmente, a vegetação começou a se abrir, revelando uma clareira iluminada pelo sol fraco. Victor, ofegante, parou. O que ele viu a seguir mudou tudo. No centro da clareira, uma cena de dor e sofrimento estava diante dele. Uma ursa parda, majestuosa, estava presa em uma armadilha cruel. Suas patas sangrando e seus olhos, normalmente ferozes, agora cheios de exaustão e desespero. Ao lado dela, um pequeno filhote de urso se movia de forma desajeitada, tentando se aproximar da mãe. Mas o metal da armadilha o impedia, e o medo estava estampado nos olhos do filhote. O coração de Victor apertou, e uma onda de compaixão o envolveu. Ele, que sempre preferira a distância, agora se via diante de uma realidade que o desafiava diretamente. A mãe ursa, enfraquecida pela dor, estava incapaz de libertar-se. O filhote, sem saber o que fazer, olhava para ela, buscando algo que ele não entendia. A situação era crítica e a vida da mãe ursa estava por um fio. Victor sentiu o peso da decisão sobre seus ombros. Ele poderia simplesmente ir embora, seguir com sua vida tranquila, como sempre fez. Mas, ao ver os olhos do filhote, ele sabia que não poderia deixar esses animais para trás. Nesse momento, algo mudou dentro dele.
A vida isolada, a rotina silenciosa, agora parecia pequena demais diante da magnitude do que ele tinha diante de si. Para salvar a ursa e seu filhote, ele teria que arriscar tudo o que construíra em anos de solidão. A floresta, que antes era um refúgio seguro, agora se tornava um palco para um resgate que mudaria sua vida e, mais importante, sua visão sobre o mundo ao seu redor. Ele sabia que aquele era um momento de transformação, não só para os animais que ele tentava salvar, mas para ele próprio. O que Victor não sabia era que essa decisão, feita com base em compaixão e um impulso repentino, o levaria a um ponto de virada emocional e existencial. Ele não só enfrentaria os desafios físicos de resgatar os animais, mas também uma transformação interna que até aquele momento ele jamais imaginara ser possível. Victor observava a cena com o coração acelerado, sentindo um nó em sua garganta. A ursa estava à sua frente, com os olhos carregados de dor e medo, e o pequeno filhote, inquieto e confuso, fazia tentativas desesperadas de se aproximar. A floresta ao redor, silenciosa e opressiva, parecia se fechar sobre ele enquanto ele tentava avaliar a situação. Victor sabia que sua experiência na natureza não seria o suficiente para lidar com algo tão complexo. Esta não era apenas mais uma caçada ou armadilha a ser desmontada. Isso era vida e morte. E o tempo estava se esgotando. Com uma respiração profunda, ele tentou se aproximar. O filhote, mesmo em seu estado de confusão, olhou para Victor com uma curiosidade inocente, algo que parecia desafiar o medo que ele estava sentindo. O olhar do animal tocou algo profundo dentro de Victor, algo que ele há muito havia deixado adormecer em sua vida solitária: a empatia. Mas, ao tentar se aproximar mais da ursa, um rosnado baixo e fraco saiu de sua boca, um aviso. O instinto protetor da mãe, Victor se afastou imediatamente, ciente de que qualquer movimento brusco poderia resultar em um ataque. Ele sabia que precisava ser cauteloso. Seu objetivo não era enfrentar a ursa, mas ajudá-la. Enquanto ele estudava a situação, tentando encontrar a melhor maneira de libertar a ursa da armadilha, algo inesperado aconteceu. O filhote, mais corajoso do que a situação sugeria, se aproximou de Victor com um gesto de confiança. Com um movimento delicado, o filhote deu alguns passos em direção ao homem, observando-o atentamente. Victor parou. Era como se o filhote estivesse pedindo ajuda, e algo em sua postura parecia dizer que, de alguma forma, ele já confiava naquele homem. Isso desconcertou Victor, pois ele nunca havia sido alguém que cultivava essa confiança em seus anos de vida solitária. A ursa, contudo, não cedia. Ela observava de perto, seus olhos atentos a cada movimento de Victor e do filhote. A tensão no ar era palpável, como se a floresta estivesse assistindo a tudo, aguardando a próxima jogada de Victor. Ele sabia que, para ajudar os animais, teria que agir com mais astúcia do que força bruta. O primeiro passo era se aproximar da armadilha e tentar desmontá-la com precisão, sem agravar a dor da ursa. A ferrovia metálica estava firmemente fixada, e a posição da ursa dificultava a manipulação do dispositivo. Mas, enquanto observava a mãe tentando morder a armadilha, tentando se libertar com toda a sua força, Victor percebeu algo. A ursa estava exausta. Ela havia tentado desesperadamente se libertar por horas, mas suas forças estavam se esgotando rapidamente. O filhote, ainda mais próximo de Victor agora, parecia entender o momento de fragilidade da mãe. Ele se aninhou perto dela, tentando confortá-la de uma maneira que um animal tão jovem poderia. Esse momento de ternura entre os dois animais mexeu com o coração de Victor. Ele, que sempre acreditou que a natureza era impiedosa, agora via algo mais. O elo inquebrantável entre mãe
e filho. Não era apenas uma luta pela sobrevivência, mas também por uma conexão que transcende tudo, até mesmo o medo e a dor. Mas a ameaça estava à espreita. Com a presença do sangue na neve, os predadores poderiam ser atraídos, colocando em risco a segurança dos animais e a sua própria. Victor sabia que precisava agir rapidamente. A ursa não tinha mais forças para se defender, e o filhote, embora ainda tão pequeno, não poderia sobreviver sozinho contra os perigos da floresta. Ele precisaria deles tanto quanto eles precisavam dele. A decisão que ele havia tomado não era mais uma questão de risco pessoal. Era sobre proteger esses seres selvagens que ele tanto temia se conectar, mas que agora eram uma extensão de si mesmo. Era uma lição que ele jamais imaginara aprender, que a sobrevivência não significava viver sozinho, mas sim cuidar daqueles ao seu redor, seja humano ou animal. Victor se preparou para o próximo passo. Ele sabia que, ao tentar salvar aquela ursa, sua própria vida nunca mais seria a mesma. Mas o que ele ainda não sabia era o que isso significaria para seu futuro. A conexão que ele sentia agora com os ursos o levaria a tomar uma decisão que mudaria o rumo da sua vida, colocando-o face a face com uma nova realidade sobre a vida selvagem e sobre si mesmo. A jornada para resgatar a ursa e seu filhote não estava apenas desafiando sua habilidade de sobreviver na natureza. Estava desafiando tudo o que Victor acreditava sobre a solidão e a sua própria escolha de vida. E o impacto disso começava a se tornar claro. Ele, que havia escolhido o isolamento, agora se via forçado a enfrentar uma conexão que poderia redefinir tudo o que ele considerava importante. Victor estava diante de um dilema ainda maior do que imaginara. A situação se tornava mais complexa a cada segundo. O filhote de urso, apesar de sua juventude e inexperiência, estava agora mais próximo de Victor, demonstrando um nível de confiança incomum para um animal tão jovem e assustado. Ele se aproximava, olhava para a mãe e então voltava os olhos para Victor, como se pedisse ajuda de maneira silenciosa, mas eloquente. Cada olhar trocado entre Victor e o filhote parecia carregado de um entendimento silencioso, mas profundo. O que ele viu no filhote foi algo que tocou uma parte adormecida em seu próprio ser. Algo que ele jamais imaginara ser capaz de experimentar em sua vida isolada. Pela primeira vez, ele se via não apenas como um observador da natureza, mas como parte dela. Ele estava diante de uma responsabilidade que ia além da sobrevivência. Não era apenas o instinto de caçar ou de se proteger que estava em jogo. Aqui mais algo mais complexo. Um laço entre os seres vivos, algo que transcende a dor, o medo e até o egoísmo. Enquanto tentava ganhar a confiança da ursa, cujos olhos cansados ainda exibiam um vestígio da feroz proteção que ela sentia por seu filhote, Victor percebeu o quão limitada estava sua experiência. Ele, um homem que sempre soubera como controlar a natureza e suas ameaças, agora estava diante de algo que ele não podia controlar. A tensão emocional que envolvia a ursa e seu filhote. Ele sabia que a natureza não seria paciente com ele. Qualquer erro, qualquer movimento mal calculado, poderia resultar em mais dor para os animais e talvez até mesmo em sua própria morte. A floresta parecia pressioná-lo de todas as direções. O som do vento cortando as árvores era um lembrete constante de que a natureza era implacável. As sombras das árvores, longas e geladas, tornavam o ambiente ainda mais intimidador. A neve continuava a cair, cobrindo os rastros de sangue deixados pela ursa, enquanto a tensão só aumentava. A armadilha de metal cruel ainda mantinha a ursa em cativeiro, e ele sabia que o tempo estava se esgotando. Victor teve de agir rapidamente.
Ele se aproximou mais uma vez, cuidadosamente observando os movimentos da ursa. Os olhos dela se fixaram nele, mas não com raiva, como ele temera. Em vez disso, havia um cansaço profundo e uma vulnerabilidade que ele nunca imaginara que veria em um animal tão selvagem. A ursa, ainda imponente, parecia compreender que ele não era uma ameaça, mas algo diferente, talvez uma esperança. Ela não atacou, mas seu olhar ainda mostrava uma advertência silenciosa, como se dissesse: cuidado com o que você tenta fazer. O filhote, por sua vez, parecia mais confuso a cada movimento de Victor. Sua curiosidade natural o fazia se aproximar, mas ele recuava constantemente ao perceber a tensão da mãe. Os movimentos hesitantes do filhote tornaram-se um reflexo da luta interna de Victor, a necessidade de agir rápido e com precisão, mas também o medo de arruinar tudo. Ele não podia falhar. Não agora. Sabia que a ursa não conseguiria sobreviver por muito mais tempo nas condições em que se encontrava, e o filhote, tão pequeno e vulnerável, não poderia se proteger sozinho. Victor analisou a armadilha mais uma vez. Ele sabia que qualquer tentativa de libertar a ursa rapidamente poderia ser desastrosa, tanto para ele quanto para ela. A armadilha estava presa com uma força imensa, e ao tentar abrir as mandíbulas de metal, ele precisaria garantir que não causasse mais dor à ursa. O risco de fazer a pressão errada poderia resultar em lesões adicionais, mas o tempo estava contra ele. A respiração da ursa estava mais pesada, e o filhote, agora ao seu lado, parecia ainda mais angustiado. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sentia a dor de sua mãe, e isso o deixava cada vez mais agitado. Em uma tentativa desesperada de encontrar uma maneira de liberar a mãe sem colocá-la em mais perigo, Victor começou a procurar ao redor. Seus olhos se fixaram em uma árvore caída, e algo dentro dele despertou. Ele sabia que um galho robusto poderia servir para aplicar a pressão necessária para liberar a armadilha, mas seria preciso força e precisão. Seus músculos, embora acostumados ao trabalho duro, estavam cansados. A neve estava penetrando em suas roupas e sua mente começava a se dispersar. Mas ele não podia desistir. A natureza, que sempre foi seu refúgio, agora parecia ser uma prova de sua própria humanidade. Ele não sabia se estava preparado para fazer o que precisava ser feito. Mas ao olhar para o filhote, ele sentiu algo dentro de si se transformar. Esse pequeno ser, tão dependente da mãe e tão indefeso, estava confiando nele. Essa confiança era algo que ele nunca imaginara ser capaz de oferecer, e agora ele tinha que retribuí-la. Ele sabia que mais do que qualquer habilidade prática, era a empatia e a compaixão que iriam guiá-lo para resolver aquele impasse. Com os olhos focados na armadilha, Victor se moveu com mais confiança. Ele sabia que sua habilidade e paciência seriam fundamentais, mas o maior desafio ainda estava por vir. Ele não só precisava salvar a ursa, mas também compreender que a verdadeira conexão com a natureza não estava em seu domínio sobre ela, mas na sua disposição para se unir a ela de uma maneira mais profunda e significativa. Ao dar o próximo passo, ele finalmente entendeu. Seu próprio processo de transformação estava apenas começando, e o que ele faria a seguir seria o teste final de sua humanidade. A tensão na clareira aumentava, e cada movimento de Victor sentiu o peso da responsabilidade. Ele não era mais apenas o homem isolado e solitário que vivia sua vida longe de tudo e de todos. Agora, ele estava profundamente envolvido em uma situação onde sua ação, ou falta dela, definiria o destino de duas vidas. Ele olhou novamente para a ursa, que havia se acalmado um pouco, mas sua respiração pesada ainda indicava o quanto ela estava exausta.
O filhote, por sua vez, ainda estava inquieto, mas confiava na presença de Victor, o que de algum modo lhe dava forças para continuar. O momento de agir finalmente chegou. Victor, com o galho na mão, começou a aplicar pressão na armadilha. Ele sabia que a tarefa não seria fácil. O metal da armadilha estava enferrujado e resistente, e qualquer erro poderia custar caro. Suor frio escorria de sua testa, mas ele não podia hesitar. O filhote, embora assustado, se aproximou ainda, mas como se estivesse tentando mostrar a Victor que ele acreditava nele. Esse gesto do pequeno urso tocou profundamente o coração de Victor, que se viu completamente comprometido com o resgate, com mais determinação do que jamais imaginara sentir. À medida que ele pressionava o galho, o metal da armadilha rangia, resistindo à força. A ursa, percebendo que estava sendo libertada, se agitava levemente, mas seus movimentos estavam fracos e descoordenados. A dor que ela sentia era imensa, mas sua confiança parecia crescer com cada segundo. Era como se, mesmo ferida, ela começasse a entender que o homem não estava ali para lhe causar mais sofrimento, mas para ajudar. O filhote, cada vez mais perto, olhava para a mãe e, com um gesto curioso, olhou para Victor, como se o agradecesse sem palavras. Quando finalmente o mecanismo da armadilha cedeu e o metal se abriu, Victor sentiu um alívio imenso, mas não havia tempo para comemorações. A ursa, com sua pata livre, se afastou lentamente, ainda fraca e vacilante, mas agora com a liberdade que tanto desejava. O filhote, animado, correu para sua mãe, aninhando-se ao seu lado. Victor observou a cena com um sentimento de realização, mas também com uma compreensão renovada sobre a fragilidade da vida selvagem e a complexidade das relações dentro da natureza. No entanto, a alegria do resgate não durou muito. Embora a ursa estivesse livre da armadilha, ela ainda estava debilitada, e a neve que cobria a clareira tornava o ambiente ainda mais hostil. Victor sabia que não poderia deixar os animais sozinhos naquele estado. A floresta era perigosa e os predadores seriam atraídos pelo cheiro de sangue. A ursa, mesmo sendo forte, não conseguiria defender seu filhote com a pata ferida. A decisão de continuar ou não sua intervenção se tornou ainda mais difícil. O olhar da ursa para Victor foi um momento decisivo. Havia algo de profundo nesse olhar. Um reconhecimento, uma aceitação silenciosa de que ele a havia ajudado. Mas também havia uma sensação de urgência. O filhote se aproximou de Victor mais uma vez, com um olhar curioso. E naquele momento, ele teve certeza de que não podia deixá-los ali. Não podia permitir que a ursa e seu filhote ficassem vulneráveis, especialmente sabendo o que os aguardava na floresta. Com o filhote de urso ainda ao seu lado e a mãe instintivamente caminhando ao seu redor, Victor decidiu improvisar um plano para transportá-los. Usando galhos e cordas que ele sempre carregava em suas expedições, ele começou a construir um pequeno trenó. Ele sabia que o resgate ainda não estava completo. A ursa precisava de cuidados e o filhote ainda não compreendia os perigos que o cercavam. O caminho até sua cabana seria longo, mas Victor não podia voltar atrás. A solidão que ele tanto valorizou em sua vida foi, naquele momento, desafiada de maneira irreversível. Ele não estava mais lidando com simples instintos de sobrevivência. Estava lidando com a vida de dois seres que, embora selvagens, agora estavam profundamente conectados a ele de uma maneira que ele não conseguia mais ignorar. Em floresta, que antes era apenas seu refúgio, agora o desafiava a ser algo mais, um cuidador, alguém capaz de olhar além de suas próprias necessidades e ver a vida como algo a ser protegido e respeitado. Enquanto puxava o trenó improvisado, com a ursa e o filhote agora deitados sobre ele, Victor percebeu que essa jornada o havia mudado. Ele, que sempre se orgulhou de sua independência e isolamento,
Agora se via parte de algo muito maior, um elo invisível que o unia a essas criaturas e à própria natureza. Ao olhar para trás, para o caminho que eles haviam percorrido juntos, ele sabia que estava vivendo uma experiência que não poderia ser desfeita. E mais importante, ele sabia que no final das contas, ele seria diferente, assim como o destino desses dois animais também seria para sempre alterado. O que começou como um simples ato de compaixão se transformou em uma jornada de autodescoberta, uma lição que ele jamais imaginaria aprender no silêncio e solidão das montanhas.